Hello guys, sejam bem-vindos à segunda aula da série Inglês com Histórias Infantis. Hoje nós continuaremos analisando a história dos três porquinhos. Bom, se você não pôde assistir a última aula em que nós analisamos aqui o início dessa história, ela está aqui no meu canal disponível, tá bom? Depois dessa aula de hoje, corre lá, assiste e se atualiza, porque amanhã será o fechamento dessa história, dessa análise que nós estamos fazendo da história dos três porquinhos, e nós teremos Inglês com Histórias Infantis essa semana até a sexta-feira. Por isso esteja antenado aqui comigo todos os dias às 8 horas da noite. Então, vem comigo! Na última aula, nós analisamos aqui o começo dessa história dos três porquinhos, momento em que a mamãe porca chega para os três porquinhos e fala para eles que eles já eram velhos o suficiente para construir as suas próprias casas. E aí nós vimos que o primeiro porco construiu uma casa de palha, nós vemos que o segundo porco construiu uma casa feita de pedaços de madeira, e nós vemos também que o terceiro construiu uma casa feita de tijolos. Hoje nós continuaremos essa análise com a introdução do nosso vilão da história, que seria o lobo. Adiantando pra vocês, talvez essa história dos três porquinhos que nós vamos analisar aqui hoje seja um pouco diferente da história que você está acostumado a ouvir dos três porquinhos. Então, pra nós começarmos, nós vamos primeiro assistir esse trecho de hoje com legendas em inglês. Bora lá! Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in, said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in, said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Agora, como de costume, vamos analisar detalhe por detalhe. Bora lá. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Então vamos lá, gente. Next day significa próximo dia. The wolf significa o lobo. Came é o passado do verbo come, que significa vir. Então, nesse caso, como está no passado, o lobo veio. To the house, para a casa. E aí nós temos essa palavra aqui que provavelmente você já deve ter visto em diversos lugares, em diversos objetos, na qual nós temos lá escrito made in, e aí o país que foi feito aquilo, né? Então, made significa o verbo feito. É o passado particípio do verbo make, que significa fazer, criar. Então, make no passado particípio made, feito. Então, feito, produzido. Nesse caso, made of straw, feita de palha. Então, para quem acompanhou a aula de ontem, nós falamos sobre essa matéria-prima aqui, ó, straw, palha. Então vamos lá, gente, esse trecho basicamente significa próximo dia, né? Ou nós podemos até adaptar esse próximo dia para no dia seguinte, né? Para ficar mais bonito, né? No dia seguinte, o lobo veio para a casa feita de palha. E aí vamos ver o que aconteceu. Primeiro, antes, vamos praticar a pronúncia. Para quem não está acostumado aí com o método aqui das aulas, eu faço basicamente o seguinte: eu coloco aqui em cima a frase em inglês, aqui no meio a transcrição fonética dessa frase, e aqui embaixo eu coloco uma transcrição aportuguesada, buscando chegar aí o mais próximo possível de como essas palavras são pronunciadas na nossa língua. Vamos lá. Olha só, gente, primeira coisa para a gente entender aqui, ó. Next
tenho a terminação com o som do T, next. Beleza, normal. Só que aí, na hora que nós pronunciamos next day, vai ficar mais ou menos assim, ó. Next day, next day. Pelo fato do som do T ser semelhante ao som do D, vai fazer essa junção que é muito comum dentro do inglês. Next day, next day. The wolf came to the house made of straw. Olha só que interessante, gente. Essa palavrinha aqui, ó. The, ok? Som do TH, the. Como eu sempre falo aqui nessas análises de pronúncia, né? Não dá para representar o som do TH na língua portuguesa. Por essa razão, eu deixo mesmo com o som do TH. Então não se enganem, tá? O som do TH não é som de D, não é som de V, não é som de F. É simplesmente um fonema inexistente da nossa língua. Então, next day, the wolf came to the house made of straw. Made of straw, ok? Então uma coisa muito interessante aqui, que eu até falei na aula de ontem, é sobre a pronúncia dessa palavra aqui, ó. Muita gente fala of, na verdade leva o tom de of. Então na hora que ele fala aqui, ó, made of straw, ele, né? No caso sou eu narrando, made of straw, made of straw. Então pronunciem comigo aí. Next day the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf significa o lobo. E aí depois nós temos esse verbo aqui no passado, knocked, que nesse caso é o passado do verbo knock, que nesse caso significa bater na porta, né? Então, knocked at the door. Então, bateu na porta. Então, para quem não sabe, door significa porta, né? At the door, indicando uma coisa específica na porta, at the door. E aí diz, and said, e disse. Então, nós falamos aqui ontem, né? Eu até frisei aqui que said é o passado do verbo say, que significa dizer. Então, ele disse. Então, o que ele disse, gente? Eu coloquei aqui entre aspas a fala do lobo. Little pig. Bom, nós adaptamos isso para porquinho, né? Ontem aqui eu falei para vocês que little é pequeno e pig é porco. Então, pequeno porco a gente adapta para porquinho. Vamos deixar aqui com letra minúscula, né? Porquinho, porquinho. E aí, o que ele diz aqui, gente? Let me. Para quem não sabe, let é o verbo deixar. Então, quando ele fala let me, ele está dizendo o quê? Deixe-me, ou me deixe, tanto faz, né? Me deixe, deixe-me. E aí, no final dessa fala, ele diz come in, que é o que nós traduzimos aqui no português para entrar. Então, nesse caso, deixe-me entrar. Então, quando você quiser dizer para alguém, entre, come in, ok? Nós usamos o verbo vir e a preposição in. Então, se transforma no entre. Vem para dentro. Pode entrar, come in. Então vamos lá, gente. Basicamente esse trecho significa: o lobo bateu na porta e disse: porquinho, porquinho, deixe-me entrar. E aí vamos para a pronúncia. The wolf knocked at the door and said, little pig, let me come in. Vamos prestar atenção aqui, gente, nas omissões das consoantes nos finais das palavras. Isso é muito importante, tá? Principalmente quando o narrador, que nesse caso sou eu, pronuncia as palavras juntas, conectadas. Prestem atenção numa coisa aqui, ó. Na hora que eu falo at the door, vai juntar tudo, vai ficar como? At the door. Vai ficar assim, ó. At the door, at the door. Outra coisa muito interessante é que essa palavra aqui, ó, knocked, embora tenha o ED aqui no final, a pronúncia dela, de acordo com a transcrição fonética, dá uma olhada aqui, ó. Knocked, knocked, knocked. Tem um som do T, gente, no final, tá? Isso é muito comum em diversos verbos que
são regulares que terminam com ed no passado. Então eu coloquei aqui embaixo, ó. The wolf knocked at the door and said. Outra coisa aqui que eu até comentei na última aula, as omissões dos des. Sempre, quase sempre, em que o and é pronunciado. Então, and said é comum você ver como and said, and said. Então aqui você vai basicamente ver só o som do N, N. Pra quem não sabe, N, a letra N em inglês é pronunciada assim, ó, N. Então você vai ver como and said. The wolf knocked at the door and said. Isso é muito importante, porque se você identificar essas conexões, você vai perceber quais palavras estão ali no meio. E aí vem a fala do lobo. Little pig, let me come in. Então, a única conexão que nós temos aqui muito importante é o come in. Então, gente, ó, embora essa palavra seja escrita com come, né? Nós pronunciamos em inglês come. E na hora que junta com a preposição in, fica como? Come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Bom, gente, então a fala dele aqui, entre aspas, ele está dizendo no futuro, na forma negativa. Então, quando ele fala I will not let, significa eu não deixarei. Lembrando que, gente, uma coisa muito importante aqui, ó, a função do will é indicar futuro. Junto com not é indicar um futuro na forma negativa. O que é interessante é que dentro do inglês nós podemos até contrair will not para won't. Então, se ele falasse assim, ó, I won't let you come in, serviria da mesma forma, certo? Só que quando ele faz essa separação, o not dá uma ênfase ainda maior negativa. I will not let you come in. Vamos traduzir isso então, gente, ó. I will not let, eu não deixarei o quê? Você, you, come in, como nós acabamos de ver, entrar. Então, essa foi a fala do porquinho. Eu não deixarei você entrar. Said significa disse, como nós acabamos de ver. The little pig, o porquinho. Então, eu não deixarei você entrar, disse o porquinho. Vamos para a pronúncia. I will not let you come in, said the little pig. Muito importante aqui nós entendermos também a conexão do said com the. Vai ficar assim, ó. Eu vou até apagar aqui a minha transcrição, ó. Said the little pig. Said the little pig. Você não vai ver assim, ó. Said the little pig. Não. O D vai juntar com o T. Vai ficar como? Said the little pig. Said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Bom, vamos lá, gente. Then é como se fosse um então. I will huff. Vamos lá, huff é o verbo bufar. Então, I will huff, indicando futuro, como nós vimos aqui, o will indica futuro. Então eu vou bufar. And puff, e soprar. Então, dois verbos aqui, ó, huff, bufar, puff, soprar. E o que mais ele vai fazer? And blow your house away. Vamos lá, gente, vamos delimitar essa frase para você entender uma coisa. Dentro desse trecho selecionado em azul aqui, nós temos um phrasal verb. Qual phrasal verb? Blow away. Primeiramente, nós precisamos entender que blow significa explodir.
Nesse caso, blow away é derrubar uma coisa, explodir alguma coisa através do vento, o que é muito comum com o phrasal verb blow away. Então, o que eu quero derrubar? O que eu quero explodir? Está no meio do phrasal verb. Vocês podem perceber que a frase está escrita com blow, depois vem o your house, certo, gente? Então, blow your house away. Então, nesse caso, nós podemos adaptar o blow away para derrubar. Então, e derrubar your house, sua casa. Então, gente, tecnicamente, quando eu falo em inglês and blow your house away e derrubar a sua casa. E aí, vamos lá. Said the wolf. Disse o lobo. Vamos fazer o seguinte aqui então, ó. Vamos deixar a fala do lobo entre aspas, tá? Pra gente identificar aqui que é a fala do lobo, certo? Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Vamos fazer a mesma coisa aqui na frase em português. Então eu vou bufar e soprar e derrubar sua casa, disse o lobo. E aí nós temos assim no final desse trecho. So he huffed and puffed. Os dois estão no passado, certo? Huffed and puffed. E aí nós temos aqui no começo o so, que também pode ser traduzido para então. Então. Então vocês percebem que tem dois tipos de então nessa frase, né? Then e o so. Ambos foram usados em sentidos um pouquinho diferentes, percebam. Then, no começo, foi usado para e então eu vou fazer algo. Ou seja, then I will huff and puff and blow your house away. Então isso aqui tudo tá no futuro, certo? Então vocês percebem que ele usou then para indicar uma coisa que ele vai fazer. E então eu vou bufar e soprar e derrubar a sua casa. Beleza. Já na segunda situação, eu usei ali o so na narração para indicar o quê? Então ele bufou e soprou. Resumindo, vocês têm duas formas de se utilizar o então. Then, so. Tecnicamente, essa frase inteira significa então eu vou bufar e soprar e derrubar a sua casa, disse o lobo. Então ele bufou e soprou. Vamos para a pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Mesmas coisas que nós analisamos aqui nas pronúncias anteriores. And, você vai omitir o D, vai ficar tudo and puff, and blow, simples. E aí nós temos aqui uma conexão no começo que é o then I, né? Vai ficar como? Then I, só que vai juntar tudo, né? Then I will huff and puff and blow your house away. Então repitam comigo aí. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. Olha só, said the, como eu acabei de falar, said, vai omitir o som do D, vai ficar said the wolf, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Percebam aqui no final o som do T no huffed e no puffed. Então vocês percebem que em palavras como huff e puff e mais aquela que nós falamos ali em cima, que é o knock, de bater na porta, vocês percebem que ambas no passado levam o som do T no final. Huffed and puffed. E aí o knocked, de bater na porta, a mesma coisa também. Então repitam comigo para nós terminarmos essa pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down.
and the wolf ate up the first little pig. Bom, vamos lá, gente. The house, a casa. Beleza. Of straw, de palha. Fell down. Para quem não sabe, fell é o passado do verbo fall, que significa cair. Então, nesse caso, fell down. Ela veio ao chão, ela foi derrubada, ela caiu. Então, basicamente, a casa de palha caiu. And the wolf, e o lobo. E aí, gente, nós temos um phrasal verb aqui, olha só. Ate up. É o passado do phrasal verb to eat up. O que significa isso, gente? Ó, pra quem não sabe, eat é o verbo comer. Com certeza, bastante gente sabe disso. Mas o que você talvez não saiba é que eat up é o phrasal verb devorar. Então seria um comer de uma forma mais rígida, né? Devorar. Então o que o lobo queria? Não era só comer, era devorar o porco. Então, e o lobo devorou, porque ate up é o passado de eat up. Então, e o lobo devorou the first little pig, o primeiro porquinho. Então, como nós falamos aqui ontem, first significa primeiro. Little pig, nós adaptamos para porquinho. Então, tecnicamente, essa frase significa a casa de palha caiu e o lobo devorou o primeiro porquinho. Pois é, gente, então para você que achou que o primeiro porquinho ia correr para casa do segundo porquinho e aquela coisa toda, não foi assim que aconteceu nessa história. Sorry. Vamos então para a pronúncia. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Vamos lá, gente. Não tem muitas palavras novas aqui nessa frase, além do que nós já vimos, tá? Então, nós vimos ali que next day, nós adaptamos para no dia seguinte. The wolf came to the house. O lobo veio para a casa. Só que agora ela é feita de outro material. Made of sticks. Então, feita de... Esse sticks, ele tem vários significados, tá? Eu até comentei aqui na aula de ontem que sticks significa graveto, galho, madeira cônica, mais fina, mais frágil. Não necessariamente uma tábua, tá? É um pedaço de madeira mais fino mesmo. Você vai ver até o termo stick como vara, bastão, tudo nesse contexto, indicando que é um pedaço de madeira mais frágil. Por essa razão, eu traduzi isso aqui ontem para pedaços de madeira, tá? Para ficar bem claro, né? A casa feita de pedaços de madeira. Mas você pode fazer a adaptação que você achar melhor aí. Pode ser só casa de madeira, mas é importante você entender que stick não é necessariamente madeira. Não é o significado original da palavra madeira, tá? Continuando, isso aqui também nós analisamos ali em cima, né? He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Ela significa... O lobo bateu na porta e disse, porquinho, deixe-me entrar. Então vamos lá, gente. Basicamente esse trecho aqui ele significa, no dia seguinte, o lobo veio para a casa feita de pedaços de madeira. O lobo bateu na porta e disse, porquinho, deixe-me entrar. Vamos então para a pronúncia. Mesma coisa, conexões do next com day. Lembra? Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks.
He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. Mesma frase que nós acabamos de ver aqui agora há pouco. I will not let you come in, said the little pig. Significa, eu não deixarei você entrar, disse o porquinho. Praticando a pronúncia mais uma vez. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in, said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. I will not let you come in. Said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. Mais uma vez, o mesmo trecho que nós acabamos de analisar. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Traduzindo, então eu vou bufar e soprar e derrubar sua casa, disse o lobo. Então ele bufou e soprou. Vamos para a pronúncia. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed. Then I will huff and puff and blow your house away. Said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Não temos muitas coisas novas nessa frase, mas basicamente blew away é o passado do phrasal verb que nós analisamos aqui agora há pouco, blow away. Então, nesse caso, dizendo no passado, and blew the house away, nós podemos adaptar para e derrubou a casa. And blew the house away. Beleza, e aí depois ele diz, the house of sticks fell down. A casa de pedaços de madeira, ou se você quiser adaptar para a casa de madeira, simplesmente, fell down. Mais uma vez, veio ao chão, certo? Vamos colocar aqui caiu, para ficar mais resumido. Caiu. And the wolf ate up the second little pig. Não é muito diferente da frase que nós vimos lá em cima, a única diferença é que lá estava first, agora é second. Então, e o lobo devorou o segundo porquinho. Vamos compreender então a pronúncia. And blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. And blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Agora, vamos assistir esse trecho sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender. Bora lá! Next day, the wolf came to the house made of straw. The wolf knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in. said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away.
said the wolf. So he huffed and puffed. The house of straw fell down, and the wolf ate up the first little pig. Next day, the wolf came to the house made of sticks. He knocked at the door and said, Little pig, let me come in. I will not let you come in, said the little pig. Then I will huff and puff and blow your house away, said the wolf. So he huffed and puffed and blew the house away. The house of sticks fell down, and the wolf ate up the second little pig. Pois é, se esse vídeo te ajudou, antes de sair daqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de comentar o que você achou. Comente aqui embaixo também como você acha que essa história vai terminar, já que ela é tão diferente da história que nós estamos acostumados a ouvir dos Três Porquinhos. Não se esqueça de me seguir no Instagram, teacher.murilo, e eu te espero amanhã na nossa terceira aula, fechando essa história dos Três Porquinhos. Lembrando que a semana do inglês com histórias infantis, ela vai até sexta-feira, portanto, esteja aqui comigo até sexta-feira, todos os dias, às 8 horas da noite. Portanto, para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção e eu te espero amanhã na aula número 3. Thank you so much.